Capítulo 2. Das Finanças. Artigo 169. A despesa de pessoal ativo e inativo ficará sujeita aos limites estabelecidos na lei complementar a que se refere o artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou a alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Artigo 170. O Poder Executivo publicará e enviará ao Legislativo, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 1º. Até 10 dias antes do encerramento do prazo de que trata este artigo, as autoridades nele referidas remeterão ao Poder Executivo as informações necessárias. Segundo, os poderes judiciário e legislativo, bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, publicarão seus relatórios, nos termos deste artigo. Artigo 171. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, da Constituição Federal. Artigo 172. Os recursos financeiros, provenientes da exploração de gás natural, que couberem ao Estado por força do disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, serão aplicados preferencialmente na construção, desenvolvimento e manutenção do Sistema Estadual de Gás Canalizado. Artigo 173. São agentes financeiros do Tesouro Estadual os hoje denominados Banco do Estado de São Paulo S.A. e Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A. Capítulo 3. Dos Orçamentos. Artigo 174. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos correspondentes da Constituição Federal: Inciso 1. O Plano Plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Segundo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. Os planos e programas estaduais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual. Quarto, a Lei Orçamentária Anual compreenderá: 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. 3. O orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. 4. O orçamento da verba necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes dos precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, a serem consignados diretamente ao Poder Judiciário, ressalvados os créditos de natureza alimentícia e as obrigações definidas em lei como de pequeno valor. Parágrafo 5º. A matéria do projeto das leis a que se refere o caput deste artigo será organizada e compatibilizada em todos os seus aspectos setoriais e regionais pelo órgão central de planejamento do Estado. Sexto, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no 4 graus, itens 1 e 2, deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão, entre suas funções, a de reduzir desigualdades interregionais. Oitavo, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Parágrafo 9º. O governador enviará à Assembleia Legislativa: 1. Até 15 de agosto do primeiro ano do mandato do governador eleito, o projeto de lei dispondo sobre o Plano Plurianual. 2. Até 30 de abril,
anualmente, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, e 3. Até 30 de setembro, de cada ano, o projeto de lei da proposta orçamentária para o exercício subsequente. Artigo 175. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que 1. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a linha A. Dotações para pessoal e seus encargos. B. Serviço da dívida. C. Transferências tributárias constitucionais para municípios. 3. Sejam relacionadas: a linha A. Com correção de erros ou omissões. B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Segundo, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 3º. O governador poderá enviar mensagem ao Legislativo para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada, na comissão competente, a votação da parte cuja alteração é proposta. Quarto, aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 5º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Sexto, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão de 45% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que, no mínimo, a metade do percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 7º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 6º deste artigo, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do item 1 do parágrafo único do artigo 222, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Oitavo, é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 6º deste artigo, em montante de 45% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 9º. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 8º deste artigo, em montante estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 10. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 8º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Artigo 175-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos aos municípios por meio de: inciso 1. Transferência especial, ou 2. Transferência com finalidade definida. Parágrafo 1º. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do município para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, bem como de seu endividamento, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de: 1. Despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas, e 2. Encargos referentes ao serviço da dívida. Segundo, na transferência especial a que se refere o inciso 1 deste artigo, os recursos: 1. Serão repassados diretamente ao município beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. 2. Pertencerão ao município no ato da efetiva transferência financeira, e 3. Serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do município beneficiado, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º. O município beneficiado pela transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Quarto, na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, os recursos serão: 1. Vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar, e 2. Aplicados nas áreas de competência constitucional dos Estados. Parágrafo 5º. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1 do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o parágrafo 1º deste artigo.
Artigo 176. São vedados. Inciso 1. O início de programas, projetos e atividades não incluídos na Lei Orçamentária Anual. 2. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com fim preciso, aprovados pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta. 4. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as permissões previstas no artigo 167, 4, da Constituição Federal e a destinação de recursos para pesquisa científica e tecnológica, conforme dispõe o artigo 218, 5 graus, da Constituição Federal. Inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, 5 graus, da Constituição Federal. 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Segundo, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Bem-vinda e bem-vindo à Legislação e Áudio com IA, onde a tecnologia cria som e imagem para democratizar o conhecimento jurídico. Aqui nós e você aperfeiçoamos juntos a tecnologia para produzir conteúdos cada vez mais precisos e acessíveis. Seu papel é vital. Para garantir melhor experiência, contamos com 2 níveis de qualidade. No nível GPT, o conteúdo é refinado pelas tecnologias com a ajuda do GPT. Agora o seu like e críticas da pronúncia e do texto são essenciais. No nível comunidade, seu vídeo foi relançado incorporando o seu desejo e o da comunidade do canal. Agora o seu like e comentários positivos decidirão a prioridade do próximo vídeo desta norma. Estamos prontos para começar. Você mostrando as melhorias necessárias e nós criando novos vídeos. Sua participação é o nosso maior incentivo.